A Ucrânia enfrenta a Rússia não só nas linhas de frente, mas também além delas. No interior da Rússia e nos territórios ocupados, milhares de agentes clandestinos, incluindo ucranianos, tártaros e até russos, atuam contra o Kremlin a partir de dentro. Juntos, eles formam a unidade Atesh e fizeram disso sua missão: prejudicar o esforço de guerra por todos os meios necessários. De táticas furtivas de sabotagem ao compartilhamento de informações privilegiadas, esses agentes corajosos prestam serviços inestimáveis ao exército ucraniano, e os ataques bem-sucedidos mais recentes causaram ondas de choque até o coração de Moscou. A Atesh, que é a palavra tártara da Crimeia para fogo, começou no verão de 2022, logo após o início da invasão em grande escala da Ucrânia. Um dos representantes do grupo, que atende apenas pelo apelido de Zoka, explicou em uma entrevista ao Centro de Análise de Políticas Europeias, CIPA, como tudo começou. Um grupo de ativistas pró-Ucrânia na Crimeia, incluindo tártaros da Crimeia, teve a ideia de criar um movimento. A guerra se arrastava, a Rússia não conseguia atingir seus objetivos e a mobilização era iminente. A mobilização acabou sendo uma bênção para o movimento, pois os comandantes da Rússia cometeram um erro fatal. Eles forçaram pessoas da Crimeia a se juntar às fileiras russas. Isso significava que membros ativos do Atesh puderam entrar no exército do Kremlin, o que abriu muito mais oportunidades para sabotagem e outras operações secretas. A partir daí, o movimento começou a crescer, como observa Zoka. Desde o início da mobilização, no outono de 2022, os primeiros agentes do Atesh foram mobilizados para o exército russo. Alguns se alistaram voluntariamente, outros foram recrutados. Depois disso, o movimento cresceu. Cada pessoa tinha seus próprios motivos para se juntar. Alguns passaram a vida nas forças de segurança e tinham um profundo senso de injustiça em relação à invasão, por exemplo. Outros eram pessoas comuns que sentiram a necessidade de tomar atitude e fazer a coisa certa. Alguns membros também foram mais diretamente impactados pelos eventos na Ucrânia. Zoka destaca, por exemplo, a história muito emocionante de um homem que perdeu o pai na guerra e decidiu se juntar a Atesh para vingar ele de alguma forma. Embora seus históricos e histórias sejam diferentes, todas essas pessoas compartilham um objetivo comum: expulsar a Rússia da Ucrânia e pôr fim à guerra. Eles cumprem sua missão de várias maneiras. No final de 2022 e início de 2023, por exemplo, houve relatos de membros do Atesh e outros guerrilheiros da resistência incendiando quartéis russos, explodindo postos de controle da Guarda Nacional e emboscando comboios. Mas grande parte das operações do movimento ocorre não com tiros e explosões, mas nas sombras, com agentes espionando sorrateiramente locais militares russos, instalações de defesa e empresas, compartilhando o que descobrem com a Ucrânia. Desde então, o movimento tem agentes em dezenas de vilarejos, cidades e regiões, desde as mais próximas das linhas de frente até a gelada tundra da Sibéria. Eles coletam grande quantidade de informações em locais normalmente difíceis para as forças de Kiev acessarem. E essas informações já se mostraram inestimáveis em mais de uma ocasião. De fato, representantes do Atesh dizem que seus agentes desempenharam papéis fundamentais em várias operações ucranianas durante os estágios iniciais da guerra, incluindo ataques bem-sucedidos a embarcações e a infraestrutura da frota russa do Mar Negro ao redor da Crimeia, como o navio de desembarque Minsk, o submarino Rostov-no-Don e a Operação Crab Trap, um ataque ao quartel-general da frota em Sebastopol que resultou na morte de dezenas de oficiais russos de alta patente. Como Zoka explica, membros, ativistas e pessoas do quartel-general registraram todos os navios na Baía de Sebastopol, indicando quais estavam em reparo, em treinamento e seus cronogramas. Graças às nossas informações, as forças de defesa conseguiram atacar. Com o tempo, à medida que a Rússia se conscientizava da Atesh, os serviços de inteligência do Kremlin intensificaram a busca para eliminar agentes em suas fileiras. Como resultado, o grupo precisou ser mais inteligente, furtivo e estratégico. Como Zoka observa, o risco elevado fez algumas pessoas deixarem o movimento, temendo por suas vidas e segurança de seus entes queridos. Em 2022 havia mais entusiasmo. Muitas pessoas, movidas pela emoção, nos apoiaram e tentaram ajudar de todas as formas que podiam. As emoções diminuíram e muitas pessoas dispostas a correr riscos já deixaram os territórios ocupados. Agora é mais pragmático, mais sistemático, mais metódico. Mas não é porque a Atesh ficou um pouco menor que se tornou menos eficaz. Muito pelo contrário. Na verdade, pode-se dizer que o movimento ficou ainda mais forte e impactante com o tempo.
Em 2024, por exemplo, organizou um projeto chamado Bunch, que significa motim em inglês, que envolveu a criação de um canal privado de informações para militares russos que estavam relutantes em participar dos ataques suicidas do Kremlin na linha de frente. O canal dá aos soldados dicas para atrasar ou sabotar operações na linha de frente, como jogar ovos crus nos motores dos veículos. Todos saem ganhando. Soldados que seguem as recomendações do canal conseguem sobreviver por mais tempo, ganhando chance de fugir ou desertar. Enquanto isso, as forças ucranianas não precisam se preocupar tanto com vários grupos de assalto, atacando suas posições na linha de frente. Logo após o lançamento do canal, soldados em vários territórios ocupados, incluindo Kherson, Donetsk e Zaporizhia, entraram em contato com o movimento Atesh e confirmaram que seguiram seus conselhos. Eles usaram nossos métodos, aprenderam e fizeram com que seus equipamentos quebrassem. Eles não foram a lugar nenhum. O valor disso não pode ser subestimado. Embora os ataques de linha de frente da Rússia sejam hoje em grande parte ineficazes, causando principalmente baixas em massa ao Kremlin, alguns ainda deixam marcas. Certos esquadrões às vezes conseguem penetrar nas linhas ucranianas, por exemplo, ou capturar pequenas faixas de terra, ampliando a presença russa e facilitando o planejamento dos próximos movimentos, ou até mesmo o cerco de posições ucranianas. Ao atrasar e atrapalhar esses ataques, os agentes de Atesh estão limitando a capacidade da Rússia de travar sua guerra contra a Ucrânia. Eles causam mais problemas aos comandantes do Kremlin e dores de cabeça, enquanto reduzem o derramamento de sangue desnecessário dos dois lados. Para outro exemplo das atividades de Atesh, Zoka aponta para a 126ª Brigada Separada de Defesa Costeira da Frota do Mar Negro. Essa brigada está posicionada na linha de frente de Kherson e realizou repetidos ataques a ilhas no delta do rio Dnipro. Graças a Atesh, esses ataques de repente se tornaram muito menos eficazes, já que a brigada relatou jet skis quebrados, botes de borracha danificados e motores que não funcionavam, tudo resultado de atividades de sabotagem sorrateiras dentro das fileiras russas. Zoka afirma que o problema se tornou tão grande e disseminado que as autoridades russas tiveram que ordenar uma investigação especial das unidades naquela área, numa tentativa desesperada de reprimir suas operações secretas. E isso não é tudo. Os agentes do movimento seguiram coletando e compartilhando informações de inteligência com as forças de defesa da Ucrânia. Seu trabalho árduo costuma passar despercebido, mas é muito valorizado pelas forças armadas da Ucrânia. Só graças à ampla coleta de informações por esses agentes, as forças ucranianas conseguiram orquestrar e executar tantos ataques bem-sucedidos contra a infraestrutura russa. Nos últimos anos, aumentaram os relatos de ataques com drones e mísseis a refinarias de petróleo, oleodutos, depósitos de munição, instalações de armazenamento de combustível, fábricas de mísseis e drones, portos, entre outros. Os agentes da Atesh não participaram de todos os ataques, mas tiveram papel importante em vários. Eles ajudam as equipes de drones e mísseis da Ucrânia a entender exatamente onde estão localizadas as principais infraestruturas, quão bem guardadas elas são, que tipos de defesas existem na área ao redor, onde os ativos mais valiosos estão armazenados ou situados e assim por diante. Zoka listou vários exemplos de ataques impactantes nos quais a Atesh esteve envolvida, incluindo ataques a instalações de petróleo em lugares como Luhansk, Crimeia e o porto de Kavkaz, junto com um ataque à fábrica de pólvora de Kazan e ao campo de aviação Baltimore, onde a Rússia armazena grandes quantidades de bombardeiros Su-34 e drones. E falando sobre o campo de aviação, Zoka relatou: "Nosso agente trabalhou lá e conseguimos rastrear vários dos operadores de drones. Após isso, repassamos as informações para a linha de frente em Donetsk. Com o aumento desses incidentes, a Rússia intensificou seus esforços para eliminar agentes da Atesh, mas os partisans sempre conseguiram se manter à frente. Antes de vermos como eles fazem isso e suas operações recentes, se quiser mais desse conteúdo, inscreva-se no The Military Show. A gente explica tudo assim, toda semana." Curiosamente, a Atesh consegue ser tão eficaz justamente atuando sob o nariz dos russos, o que facilita evitar ser detectado. Eles recrutaram e atuaram com muitos soldados russos, sem que seus comandantes percebessem. Isso não é nada surpreendente, porque à medida que a guerra avançou e o moral da Rússia despencou, cada vez mais tropas do Kremlin despertaram para a realidade da situação em que seu país se encontra. Eles entendem o quão inútil e fútil essa chamada operação militar especial realmente é, e vidam seus compatriotas sendo tratados como pouco mais do que carne de canhão,
jogados no moedor de carne em ataques de linha de frente fúteis repetidas vezes. Muitos não querem isso, mas se alistaram ou foram pressionados a entrar no exército antes de perceber a verdade. Agora, pressionados e ainda querendo agir corretamente, esses soldados aceitam colaborar com os ucranianos para sabotar o esforço de guerra de Moscou. Izoka tem inúmeras histórias sobre soldados russos que arriscaram a segurança para reunir informações que salvam vidas. Na linha de frente em Zaporizhia, um militar entrou em contato e enviou os planos de um ataque a uma vila. Isso ajudou as forças de defesa ucranianas a identificar a verdadeira direção do ataque, e não a falsa, que tinha o objetivo de enganar nossos defensores, e assim conseguiram repelir o assalto. Em toda a linha de frente, muitas histórias semelhantes aconteceram, em que os comandantes da Rússia achavam que tinham alguma vantagem, ou que pegariam o inimigo de surpresa, mas a Ucrânia estava pronta e esperando para pegá-los numa emboscada. E tudo isso graças ao Atesh. Os agentes do movimento seguem em missões de sabotagem, cortando linhas de comunicação usadas pela Rússia para se coordenar. Coordenar e planejar suas operações militares, por exemplo, além de também interromper e danificar o sistema ferroviário, que tem sido uma peça fundamental da máquina de guerra do Kremlin para manter as tropas abastecidas com comida, água, munição e armas. Em abril de 2026, por exemplo, surgem relatos de que o movimento de resistência Atesh destruiu uma locomotiva militar na região de Rostov. O incidente ocorreu perto da estação ferroviária de Likaya, um importante ponto de trânsito de cargas militares para o território ocupado de Zaporizhia. Trens transportando munição, combustível e até veículos blindados costumam passar por essa área. Mas graças ao Atesh, um desses trens nunca mais fará essa viagem. O grupo informou que o custo da locomotiva destruída foi de pelo menos $150 mil, acrescentando: mas o verdadeiro custo para a Rússia é muito maior. As ferrovias russas enfrentam escassez de locomotivas operacionais e capacidade de reparo quase esgotada. Cada unidade do material rodante importa, e agora mais uma se foi. A destruição da locomotiva também paralisou o tráfego ferroviário na região, com vários trens militares tendo que esperar enquanto os funcionários das ferrovias russas lutam para lidar com a crise. Mais tarde, naquele mesmo mês, a TEJ atacou novamente. De acordo com o próprio relato do movimento, um único agente corajoso conseguiu se infiltrar em uma subestação elétrica na região ocupada de Luhansk. Uma vez lá dentro, o agente destruiu um transformador elétrico. Logo, um incêndio começou, consumindo outros equipamentos e, na prática, colocando a estação fora de operação. E essa estação também fornece energia a um centro ferroviário próximo, usado regularmente por trens de suprimentos militares russos. Com a estação seriamente danificada, o centro ferroviário enfrentou dificuldades, com a ATES relatando atrasos de trens, pois as forças de ocupação precisaram buscar rotas alternativas de suprimento. Novamente, isso faz com que suprimentos essenciais não cheguem onde a Rússia precisa. As forças da linha de frente estão sendo privadas de recursos, o que não só impacta o moral, mas também torna muito mais difícil para os comandantes nesses locais realmente planejarem e executarem seus ataques. Isoladamente, esses incidentes parecem pequenos, mas seus efeitos se acumulam. Cada ação amplia a pressão sobre a logística inimiga, ressaltando o valor, frequentemente ignorado, das ações de guerrilha sobre as cadeias de suprimentos e a coordenação. Está claro que Moscou está cansada e irritada com as artimanhas de Atessa. O grupo foi oficialmente classificado como uma organização terrorista em 2024, junto com outros movimentos guerrilheiros e de resistência. Assim, os agentes da Atesha são perseguidos tanto pelas autoridades locais quanto pelas nacionais. Zoka observa que o grupo tem agentes do Serviço Federal de Segurança, FSB, em seu encalço, além da Guarda Nacional Russa e da Diretoria Principal do Estado-Maior, GRU. E a Rússia não tem medo de jogar sujo na tentativa de rastrear aqueles que procuram atrapalhar suas operações internamente. Zoka observa que o inimigo, por exemplo, criou várias contas falsas da Atesh em aplicativos de mídia social como o Telegram. Agentes de inteligência russos fingem ser membros da Atesh nesses canais para atrair interessados e armar armadilhas para capturá-los em flagrante. Infelizmente, embora muitas pessoas sejam espertas o suficiente para evitar cair nessas armadilhas, o mesmo não pode ser dito de todos. Em março de 2024, por exemplo, houve um incidente em que um menino de 13 anos foi enganado por um desses canais. Os impostores russos inicialmente ordenaram que ele coletasse fotos e vídeos de um local onde as forças russas estavam temporariamente posicionadas. Depois pediram que cometesse ataques terroristas e até preparasse um ataque a tiros em uma escola.
Como Zoka confirma, o verdadeiro Atej nunca faria algo assim. Não quer prejudicar civis, nem causar caos ao seu povo. Seus agentes focam apenas em alvos militares, usando meios secretos para dificultar o esforço de guerra russo. O incidente prejudicou a reputação do grupo, pois alguns acreditaram nos relatos da mídia russa sobre Atej planejar atividades terroristas. Alguns agentes nos escreveram insatisfeitos e explicamos que não era verdade. Fomos incriminados. Temos limites morais e não somos terroristas. Felizmente, o grupo se recuperou rápido e ficou cada vez mais forte. Zoka observa que a Atej teve uma onda de novos recrutas nas regiões ocupadas de Donetsk e Luhansk, que estão sob controle parcial russo há mais de uma década. Ele acredita que muitas pessoas nessas regiões estão cansadas da ocupação russa, da corrupção e do fracasso em cumprir as promessas. De fato, relatos mostram que, apesar do presidente Vladimir Putin prometer libertar o povo do Donbass de uma opressão ucraniana fictícia, a qualidade de vida das pessoas nessas áreas despencou desde que as tropas russas chegaram. Em Luhansk, por exemplo, é cada vez mais comum moradores ficarem meses sem receber pelo trabalho. Alguns perderam os empregos e foram substituídos por russos, enquanto muitos tiveram as casas danificadas ou destruídas pela guerra e seguem desabrigados, já que as autoridades russas não conseguiram fornecer moradia adequada. Como Zoka observa, as pessoas estão sendo enganadas, se sentem ofendidas e querem uma forma de lutar contra a injustiça. Os russos também continuam a entrar em contato com o grupo em número cada vez maior, à medida que os meses passam. Todos eles têm seus próprios motivos para isso. Alguns estão apenas procurando ganhar um dinheiro extra. Alguns se sentem presos no exército russo e buscam formas de sair. Outros se desiludiram com a guerra ou acreditam que foram enganados para ir à linha de frente. Agora, aproximadamente 2.000 agentes e informantes compõem esse movimento massivo, que se tornou significativamente mais sofisticado desde aqueles primeiros dias no verão de 2022. Os agentes agora usam ferramentas de segurança mais avançadas, como VPNs para ocultar atividades online, e aparelhos descartáveis que permitem contato com outros partidários sem serem descobertos. Moscou, por sua vez, continua a se esforçar e lutar em suas tentativas frágeis de combater as atividades do Atej, com Zoka observando que em certas regiões o Atej é classificado em quase o mesmo nível de ameaça que a Agência Oficial de Inteligência da Ucrânia, o GUR. Como ele conclui, eles nos levam muito a sério. E é assim que deve ser. Agora você pode entender mais sobre o conflito na Ucrânia neste vídeo, que demonstra como os ataques de drones de longo alcance de Kiev atuam longe das linhas inimigas, causando incêndios e explosões na Rússia e incendiando a infraestrutura de petróleo do Kremlin. Assista este vídeo para ver como a Ucrânia inicia a desrussificação da Crimeia, cortando as linhas de suprimento do Kremlin e enfraquecendo sua presença na península, visando uma possível libertação total. Por fim, para notícias de última hora e análises sobre a guerra Rússia-Ucrânia, inscreva-se no canal.